sejam muito bem-vindos aqui, sejam muito bem-vindos. Essa reunião, ela vai trazer uma grande expansão de consciência para você. Se você viveu um trauma, se você viveu um forte impacto emocional que está ainda reverberando no seu campo hoje, te trazendo situações desagradáveis que você não deseja mais viver, fique aqui comigo nessa reunião, porque eu tenho ouro aqui para te entregar. Tenho algo muito valioso aqui para você e eu tenho certeza que isso vai trazer uma grande mudança na sua vida. Hoje nós vamos aprender o que é a reconsolidação de memória e como a ciência nos comprovou isso. E que sim, você pode mudar uma memória traumática de dor e sofrimento em uma memória de gratidão, de alívio, algo que não vai mais fazer com que você sofra diante daquilo que aconteceu. O seu passado, ele não precisa moldar o seu futuro. Você nasceu, está aqui para viver uma nova realidade, mesmo diante de tudo aquilo que aconteceu com você. E é isso que eu quero trazer para você hoje. É uma expansão de consciência, é um conteúdo muito rico que vai realmente transformar a sua vida. Então, se você viveu um trauma, se você viveu algo que está gravado aí dentro de você e está trazendo prejuízos para você ainda até hoje, nós vamos entender aqui o que é a reconsolidação de memória e como ela pode transformar a sua vida. Bom, a reconsolidação da memória, ela traz para nós uma comprovação da ciência. A ciência nos comprova que nós podemos mudar as nossas memórias de dor e sofrimento e que elas não estão mais fixas dentro de nós. Aliás, nunca esteve. E o quanto isso é profundo e significativo para as pessoas que estão vivendo em sofrimento diante daquilo que passaram na vida, diante de uma dor muito grande, de uma perda, de um trauma que ainda está reverberando no campo de vocês. Então, eu quero que vocês saibam, primeiramente, que o poder da transformação está dentro de cada um de vocês, que vocês têm a capacidade de tomar as rédeas da sua vida e transformar a sua realidade. Vocês não precisam ser reféns do passado de vocês, não presos naquilo que te aconteceu. E, bom, vamos lá. Como acessar e transformar as memórias emocionais que moldam a nossa vida? A ciência por trás da libertação emocional e da mudança profunda. O que você precisa entender é que o passado ele está somente na mente de vocês. O passado só fica na nossa mente. Ele não é algo mais real que está acontecendo agora, porém quando você não faz as pazes com o seu passado, ele reflete no seu presente e no seu futuro. O seu passado, ele pode ser regravado toda vez que você lembra das memórias de dor e sofrimento. E aqui começa a nossa jornada, a jornada de libertação. E o mais importante também que essa consciência, esse conteúdo nos traz, que é uma expansão de consciência para nós, ele nos traz de volta para o lugar onde nós nunca deveríamos ter saído, que é o tomar a rédea da sua vida de volta. Você ser o governante da sua vida, da sua realidade. Memórias não são arquivos, elas são circuitos vivos. Toda experiência marcante que você viveu, ela transforma em um traço neural e emocional dentro de você.
Quando a emoção ela é muito intensa, esse registro ele se fixa dentro de você. Quando você vivenciou algo que você teve um forte impacto emocional, aquela emoção ficou armazenada, registrada no seu corpo emocional. E essa emoção, ela ainda, quando ela não está tratada, curada, o que nós vamos aprender hoje, ela fica reverberando no seu campo. Então, toda vez que você se lembra daquilo, você vibra nela e você cria mais situações desagradáveis. Sabe aqueles ciclos repetitivos que acontecem com você sempre e voltam, vira e mexe, aquela mesma situação ela se repete na sua vida? Exatamente por isso, por conta de uma emoção que está reverberando no seu campo. O cérebro, ele é plástico, ele possui a capacidade de se modificar e se adaptar ao longo da sua vida, alterando então a sua estrutura e função em resposta às experiências e aprendizados que você teve. Essa característica ela é conhecida como neuroplasticidade e ela permite que o seu cérebro se adapte a novos estímulos que recebe. Então, quando você lembra de um fato marcante, você reabre esse circuito e você pode atualizar essa nova memória. A memória ela não é uma gravação no passado, ela é uma construção contínua do seu presente. E a cada lembrança há uma chance real de transformação. Deus é tão perfeito, tão divino, que o que vocês estão aprendendo hoje aqui vai mudar a realidade de vocês. Porque quando vocês relembram de uma memória, relembram de algo que vocês viveram, Deus está dando a oportunidade de vocês modificarem aquilo dentro de vocês. Não é para que vocês vivam em constante sofrimento, mas para que vocês saiam do sofrimento e que vocês expandam a luz dentro de vocês. Vocês vão entender ainda bem a fundo. Olha, antes dos anos 2000, a neurociência ela acreditava que as memórias, uma vez consolidadas dentro de vocês, elas ficavam como um registro fixo, um arquivo permanente. Ou seja, se você viveu um trauma, aquela memória estava gravada para sempre no seu cérebro e ela era intocável. Então, digamos que a neurociência acreditava que você era refém daquilo que aconteceu no seu passado. Foi então que Joseph, um neurocientista especialista em emoções e medo, e Karen, seu pesquisador associado da Universidade de Nova York, eles desafiaram essa ideia. Eles condicionaram alguns ratos a sentir medo de um som. Quando esse som tocava, eles davam um leve choque nesse rato, o que significa que eles tinham medo. Dias depois, quando os ratos ouviam aquele som, eles lembravam daquele medo e eles congelavam, mesmo sem o choque. E foi então que eles tiveram um insight. Durante o momento em que o som ele era tocado, ou seja, enquanto o cérebro relembrava a memória do medo, os cientistas, eles aplicaram uma substância chamada anisomicina, que bloqueia a síntese de proteínas do processo essencial para estabilizar, que é a reconsolidação das memórias. E o resultado foi que os ratos eles deixavam de ter o medo do som. E a memória ela era interrompida exatamente no momento certo, quando ele estava vulnerável, quando ele lembrava. Aquilo abria um circuito nele. E essa experiência comprovou que lembrar reabre a memória e durante essa reabertura, ela pode ser modificada ou enfraquecida. E depois ela é reconsolidada novamente com novas informações emocionais presentes naquele momento. Fantástico, isso é perfeito.
E foi então que a primeira vez que a ciência mostrou que memórias consolidadas poderiam sim mudar. E esse artigo ele foi publicado na revista da Nature no ano de 2000. A partir daí, o mundo científico, então, ele se abriu para algo muito maior. Memórias emocionais, como traumas, rejeições, perdas, elas não são imutáveis, você não é refém delas. E o cérebro, ele regrava o que você revive com novas emoções. Pega essa chave. O cérebro, ele regrava o que você revive com novas emoções. Isso explica por que terapias profundas funcionam. Não é mágica, é neurobiologia da transformação. A lembrança é maleável, o cérebro pode reescrever o que antes era dor. E esse estudo abriu uma fronteira inédita na modificação da memória emocional. Isso acontece não é para apagar o que você passou, ninguém vai entrar aqui em amnésia, é para interromper os padrões de dor que aquela memória deixou em você. O que é a reconsolidação? Bom, ela é um processo fantástico e aqui nós já temos a consciência, porque esse conteúdo ele traz uma expansão de consciência para você. Se você viveu um trauma, que você hoje está preso nessa dor, que você relembra e aquilo mudou completamente a sua vida. Tem pessoas que não conseguem ter mais relacionamentos, não conseguem ter uma vida social, pessoas que não conseguem mais prosperar, não conseguem viver uma vida realizada por conta de traumas, por conta daquilo que aconteceu. São pessoas que estão presas no passado, são pessoas que perderam o poder pessoal da vida delas. Esse conteúdo, ele é fantástico e eu tenho a honra de estar aqui compartilhando com vocês, porque vocês estão recebendo de volta o cajado da vida de vocês. Vocês são governantes da vida de vocês e não as emoções governam a vida de vocês, mas vocês que têm esse poder. Então, além desse conteúdo, dessa consciência, ela trazer para vocês a libertação da dor, de um padrão de dor, elas colocam vocês no lugar de onde vocês nunca deveriam ter saído. Então é muito de grande valia, de grande importância que vocês realmente entendam a fundo, porque antes de eu passar aqui uma ferramenta, como que é que ela funciona, o que é essa ferramenta, vocês precisam entender o poder. Porque quando vocês adquirem essa consciência, não tem mais como cancelar ela dentro de vocês. Então, é fantástico, isso é fantástico. O que é a reconsolidação? Ela é um processo de regravação emocional. Então, são 5 passos que ela tem. O primeiro é a experiência. Você viveu aquela experiência, aquele trauma, aquela dor, e isso consolidou dentro de você. E agora você tem o poder de reativar essa memória, essa emoção, abrir essa janela de instabilidade e trazer essa nova consolidação dentro de você. Os neurocientistas, eles aplicavam ali quer ver? Eu esqueci, não vou subir aí. Anisomicina nos ratos, tá? Mas no nosso processo não se aplica nada. É você com você. Você pode fazer na sua casa, você pode fazer aonde você estiver. Quando essa memória ela vem à tona para você, é a chance, é a oportunidade que Deus está falando assim para você. Saia do sofrimento. Tire essa dor de você. Não é para você alimentar mais e mais e mais aquele sofrimento, é para você curar, para você evoluir, para você libertar, se libertar.
Então, você viveu a experiência e consolidou aquela memória. Quando você reativa, o seu cérebro ele abre o sistema para que você entre com uma nova consolidação. Você vai colocar ali uma nova experiência, uma nova emoção. Quando você se lembra de algo com emoção, essa lembrança ela se torna temporariamente instável. E é nesse breve intervalo de minutos ou horas que essas novas informações elas podem ser integradas. É lindo. E por que isso é tão importante na sua vida, tão importante para a humanidade? A memória molda o comportamento. Então, pessoas que estão presas no passado, o passado ele vai refletir no seu presente e no seu futuro. Se você não está comandando as emoções estão comandando você, e você está que vibrando no medo, vibrando na raiva, vibrando no trauma. Você vibrando no agora. O trauma aconteceu no passado e você está vivendo, vibrando isso no momento presente. Você está criando disso no seu futuro. E você vai repetir ciclos. Já aconteceu com você. Ou você conhece alguém, pessoas que viveram traumas em relacionamentos, tiveram relacionamentos abusivos, saíram desse relacionamento e entraram em um outro relacionamento abusivo? Ah, mas por que que acontece isso? A pessoa não tem vergonha na cara. Não é questão de falta de vergonha na cara. É questão que a pessoa está repetindo o mesmo ciclo porque ela está vibrando naquele trauma, naquele medo, naquilo que ela não quer mais viver. E ela o quê? Ela cria um novo relacionamento para comprovar o que ela está sentindo, o que ela está emanando para o universo. Então você está tendo a possibilidade de mudar isso e você criar novos relacionamentos. Então você tem o poder dentro de você, o ouro, ele está dentro de você. A memória ela molda o comportamento. O cérebro ele reage ao que acredita ser real. Não é o que é lógico, é o que você está acreditando. Então, aquela emoção, ela é tão forte na sua vida que o seu cérebro acredita que você está vivendo aquilo de novo, que aquele trauma está acontecendo com você no momento presente. O cérebro, ele acredita nisso. Por isso que traumas, rejeições, medos antigos continuam influenciando o seu presente. Se você não fizer as pazes com o seu passado, você cria mais dele para o seu futuro. E esse conteúdo, essa consciência, é para que você realmente faça esse corte. Cortes são necessários na nossa vida. Os cortes são necessários para você viver uma nova realidade. A reconsolidação permite você atualizar esse registro emocional para que a mente pare de repetir aquilo que já passou. O sofrimento humano muitas vezes é o eco de memórias não atualizadas, e a reconsolidação é o ponto onde a ciência e o autoconhecimento eles se encontram. Você, além de você curar as suas memórias, você passa a ser o governante e a governante da sua vida. Você toma esse lugar de volta de onde nunca deveriam ter saído. Esse é um processo de autorresponsabilidade. Você ser responsável por aquilo que acontece na sua vida. Olha que consciência mais expandida. Isso é um processo de iluminação. Você entra num estado de iluminação quando você toma esse lugar. É lindo, isso é lindo. O passo a passo de uma atualização de memória. Você vai reativar a lembrança. Então, eu tenho uma memória de um relacionamento que me trouxe um trauma muito grande e aquilo está reverberando, aquilo está em mim. Eu vou reativar essa lembrança e eu vou trazer a consciência, a experiência emocional.
e você reverbera isso no seu campo. Então, quando você reativa aquela lembrança, seu coração dispara, se você começa a suar frio, você sente todos esses sintomas como se você estivesse vivendo aquilo novamente. E o que que você vai fazer? Você vai estabelecer a segurança. Você vai enviar para o seu corpo, para a sua mente, no agora, que você está segura, que você está seguro, que está tudo bem. Você está em segurança. Quando você estabeleceu essa segurança, você vai introduzir uma nova informação emocional, que seja uma nova percepção, uma nova compreensão, amor ou até uma neutralidade diante daquilo. Você lembra que a janelinha ela fica aberta? Você reativou aquela memória, você abre aquela janela e você faz essa nova integração, traz essa nova informação. Você sente isso no seu corpo. Isso é importantíssimo. Lembra aquela chave que eu falei? Pega essa chave. Emocionalmente, o seu coração precisa aceitar essa nova informação. Você precisa emocionar, se sentir segura, passar ali uma emoção de amor, de compreensão, de alegria, de percepção, de neutralidade diante daquela janelinha aberta. E então você vai integrar isso dentro de você. Respirar em silêncio, descansar, fazer o descanso mental. É importante, nem toda lembrança pode ser alterada, isso é sabedoria. Por que eu estou dizendo isso? Não é que nem toda lembrança pode ser alterada. Existem memórias muito antigas ou repetidas demais que podem resistir a essa abertura. Por quê? Ela veio e voltou várias vezes e ao invés, porque antes você não tinha essa consciência, mas agora você tem. Ao invés de você mudar a percepção, você alimentou aquela emoção. E aquilo foi se fortalecendo dentro de você. Então, você precisa ter a sabedoria, a consciência que você precisa repetir isso várias vezes até que você sinta aquilo que você está comandando para o seu corpo. Ela pode resistir, mas se você permanecer, se você for mais forte que ela, mais persistente que ela, você consegue mudar. A reconsolidação, ela não apaga fatos, ela apenas atualiza significados. O objetivo aqui não é que você esqueça, mas que você lembre sem sofrer. Isso é importantíssimo, a chave do negócio. Porque ninguém aqui vai entrar em estado de amnésia, gente. Não é para você entrar em estado, né? Conviver com aquela pessoa que te fez mal, ter um novo relacionamento com aquela pessoa, não é isso. Você não vai esquecer. Você apenas vai lembrar daquilo sem dor. Saber olhar para aquela pessoa e não sentir dor. Aquilo não afetar, não governar você e você ter o controle emocional da sua vida. A libertação não é ausência de lembrança, é presença sem dor. E isso é fantástico, é você ter liberdade. A liberdade, ela começa por você e isso afeta até a sua prosperidade. Porque a liberdade, ela não começa fora de você. A liberdade, ela está a partir de você. Tudo começa e termina em nós. Quando você é o governante da sua vida, você tem a liberdade para você viver e escolher aquilo que você quer. Aponte com a consciência. O cérebro ele regrava o que o coração aceita. Isso é importante, o seu coração aceitar, o seu coração, as suas emoções, você emocionar aquela nova informação. Porque se o seu coração não aceita, você não consegue regravar uma nova memória. A ciência ela explica o mecanismo, mas é a consciência que cria o ambiente emocional que permite a sua mudança.
A reconsolidação é, antes de tudo, um ato de verdade interior. É a sua verdade, a verdade que você coloca ali, que você interiorizou ali dentro de você. Você só reescreve o que encara com lucidez. A verdade, ela é o agente mais poderoso de transformação neural. É lindo como terapias, elas funcionam, elas transformam a vida das pessoas, porque elas acessam dentro dela a verdade que habita dentro de cada um de vocês e acessam o ouro que já existe, a luz que já existe dentro de vocês. E a ciência, ela só veio comprovar aquilo que acontece, o poder que você tem. O poder da mudança, ele está em você e ele não está fora de você. Lembrando, para ficar bem registrado dentro de vocês, aplicando isso na vida de vocês, como você vai usar o poder da reconsolidação conscientemente. Você vai observar o que ainda gera uma reação desproporcional a você. Qual é o pensamento, o sentimento, a emoção que você tem que gera dentro de você essa emoção, essa reação desproporcional que te causa medo, angústia, raiva, sofrimento, dor. Quando você sentir isso, você vai trazer a lembrança com neutralidade, uma curiosidade. Você não vai julgar, você não vai alimentar aquele sentimento, você vai ser neutra diante daquilo que você está relembrando. Você vai então respirar fundo até que o seu corpo reconheça que é seguro. É seguro você relembrar daquilo. Você não está em perigo, porque certos traumas colocam você em estado de alerta, de perigo. Seu corpo começa a tremer, você começa a suar, transpirar e você começa a sentir todas aquelas emoções. Você precisa reconhecer, falar para o seu corpo que é seguro, acalmar o seu corpo, a sua mente, tranquilizar. E você vai colocar aí uma nova leitura, que você sobreviveu, que você aprendeu, que você cresceu diante daquilo, que você ajudou inúmeras pessoas diante daquilo. E você vai trazer esse novo sentimento, essa nova emoção, e você vai emocionar isso dentro do seu corpo, trazer essa emoção que você conseguiu, que você aprendeu, que é seguro. E aí você faz essa reconsolidação. É o cérebro dizendo: essa história já pode ser entendida e não mais revivida. Transformar é uma escolha neurobiológica e espiritual. O cérebro, ele foi feito para aprender e também desaprender a sofrer. É fantástico. Você pode aprender e desaprender. A sua vida, ela não precisa ser um grande sofrimento. Você não precisa ser refém do seu passado, daquilo que te aconteceu. Você pode escrever uma nova história, viver novos fatos, viver uma nova realidade. E a reconsolidação, ela é o caminho natural da cura emocional consciente. Você pode fazer isso sozinha, sozinho. Você pode colocar isso, fazer isso na sua casa, no seu quarto, você com você. E o passado, ele só continua vivo quando você o alimenta. Então, você não precisa mais ser refém do seu passado. Você não precisa ser mais vítima, refém. Você toma o seu lugar de volta. Você não alimenta mais ele. Você traz plenitude, tranquilidade e liberdade para a sua vida quando você faz as pazes com o seu passado. Não há prisão em uma mente que compreendeu o que viveu. Olha que lindo. Você não fica mais presa, a sua vida ela não fica mais naquele ciclo repetitivo. Você não precisa ficar mais presa, revivendo e revivendo aquele trauma, tendo relacionamentos ruins, vivendo experiências ruins. Você
compreendeu e você se libertou para novas escolhas, uma nova realidade. Relembrar é curar, compreender é libertar e atualizar é renascer. Então, aqui vocês escrevem uma nova história, vocês curam, vocês se libertam e vocês renascem diante desse conhecimento, dessa consciência e dessa sabedoria. E eu agradeço a Deus, agradeço a espiritualidade por me encaminhar sempre em bons lugares e ter essas consciências, ter essa consciência expandida e que eu posso compartilhar isso com vocês, para que vocês venham viver uma vida leve, plena, feliz, realizada diante de tudo que aconteceu e trazer para cada um de vocês o poder pessoal de volta, que isso é muito importante para a nossa vida, para toda a humanidade, para todos os seres humanos. E eu compartilho isso com todo o amor do mundo, com toda a alegria, para que você também receba isso de coração aberto, que essa consciência ela venha transformar a realidade de vocês. E se você realmente não consegue reviver isso sozinha, sozinho, se você precisa de ajuda, eu estou aqui para isso. A minha missão aqui nesse mundo é ser um instrumento de luz para que vocês sejam felizes e realizados. Hoje, como terapeuta, analista existencial, sou facilitadora da energia Kundalini. Eu trago para as pessoas de volta a energia vital, um propósito de vida alinhado naquele ser humano, porque o ouro habita dentro de vocês. Aí eu trago curas com frequências para que vocês realmente venham viver uma vida leve, tranquila e liberta de todos os dogmas, de tudo aquilo que a sociedade, o mundo colocou em nós. E você tem todo esse poder dentro de você. Eu agradeço de coração que vocês ficaram comigo até aqui e que esse material, esse conteúdo seja de grande valia aí para vocês e que vocês possam aproveitar ao máximo. Compartilhem também com aquela pessoa que você conhece, que precisa viver uma vida leve, tranquila, que precisa se libertar do medo, do trauma. Vocês não precisam ficar presos mais nisso, presos no que aconteceu. Vocês podem viver e escrever uma nova história. Então, eu agradeço de todo o coração. E deixem aqui o comentário de vocês, que o que vocês aprenderam com isso, o quanto foi útil esse conhecimento, o que é que vocês desejam mais saber sobre emoções, espiritualidade, para que eu sempre traga conteúdos que realmente vão de encontro com aquilo que vocês desejam. Um grande beijo, um grande abraço e tenham uma vida aí realmente de liberdade. Até mais.